Quando entrei na marinha, estava pronto para morrer, mas estar pronto para morrer e encarar a morte são coisas diferentes. O maior navio de guerra do planeta está de cabeça para baixo. Lá dentro, milhares de homens presos em aço em brasa. De repente, uma explosão tão colossal que o mar inteiro se ergueu. Uma nuvem cogumelo rasga o céu, vista a mais de 160 quilômetros. O Yamato, orgulho do Japão, não afundou como um navio. Ele foi executado como um animal encurralado. Mas por que mandar o símbolo máximo de uma nação para a morte certa? A resposta estava no chão ensanguentado de Okinawa, quando o Japão já sangrava em cada frente de batalha. Abril de 1945. Okinawa era o último bastião antes do coração do Império. Cada praia tomada pelos americanos era um passo em direção a Tóquio. O alto comando japonês sabia. A invasão da pátria era só questão de tempo. Na pressa de deter o inevitável, nasceu um plano sem saída. Mais um ato de desespero do que de estratégia. Eles o chamaram de Operação Tengo. A ideia era brutal na sua simplicidade. Pegar o maior navio do mundo, o Yamato, e transformá-lo na maior isca já feita. Ele navegaria até Okinawa com combustível só de ida. O navio deveria atrair todo o poder americano, distrair a frota e abrir caminho, já que a principal defesa japonesa eram as ondas de ataques kamikazes. Pilotos que se jogavam contra porta-aviões inimigos como o último recurso. Mas a maioria era abatida pelos caças que patrulhavam o céu lançados dos porta-aviões da Força Tarefa 58. Não era a vitória que se buscava, era tempo, era caos, era um sacrifício. Era uma missão kamikaze para o maior navio do mundo. A própria tripulação sabia que não ia voltar. Nos bastidores, a ordem gerou um grande motim. Os capitães dos navios de escolta se reuniram em segredo e se opuseram veementemente ao plano. Não por medo, mas por enxergarem como uma burrice tática. Um ataque suicida em plena luz do dia e sem cobertura aérea. Eles argumentaram que seria um desperdício inúmero de vidas e navios. A objeção, no entanto, foi esmagada por uma única informação. Era a ordem do imperador, e ordens do imperador não se discute. A própria tripulação, sem saber dessa discordância, apenas sabia que não ia voltar. Na noite de 6 de abril, foi ordenada uma festa no convés. Saquê foram liberados. Os marinheiros mais jovens, muitos ainda adolescentes, riam alto e cantavam, tentando afastar o medo. Mas entre os veteranos, o silêncio pesava como aço. Homens com famílias mal conseguiam beber. Naoshi Ishida, que havia visto seu primeiro filho nascer há menos de um mês, sentia um peso que os outros não podiam compreender. Ele tentou escrever uma última carta para a esposa. Case-se novamente, mas faça o que fizer, por favor. Crie nosso filho para ser um bom homem. Mas a imagem dela lendo aquelas palavras o paralisava. Escrevi e rasguei. Escrevi de novo e rasguei de novo. Ele confessou. No final, ele não conseguiu enviar. Eu não seria capaz de lutar em uma batalha sabendo que minha esposa estava lendo minha carta e chorando. No dia 6 de abril de 1945, o Yamato zarpou para sua última viagem. Antes de partir, mais de 2.000 homens no convés superior se viraram para leste, em direção ao Palácio Imperial, e saudaram. Depois, se viraram para as suas casas natais e, em uma oração silenciosa, se despediram de suas famílias. Homens choravam enquanto apertavam as mãos uns dos outros, dizendo que o próximo encontro seria no santuário Yasukuni, o lar das almas dos guerreiros. O que eles não sabiam é que, enquanto se despediam, do outro lado do Pacífico, o inimigo já esperava. A ordem de execução da Operação Tengo havia sido interceptada e decifrada dias antes. O monstro estava sendo vigiado a cada passo que dava. O alto comando americano já sabia do plano, o objetivo e até mesmo que a escassa cobertura aérea japonesa terminaria às 10 horas da manhã do dia do ataque. Os submarinos como o USS Triad Finn e o USS Hackensack já estavam posicionados no caminho, reportando cada movimento. Ao amanhecer de 7 de abril, a vigilância passou para o céu. 2 hidroaviões PBM Martin Marine começaram a sombrear a frota, escondendo-se nas nuvens por 5 horas. O Yamato era o maior navio do mundo, mas agora era também a presa mais vigiada do Pacífico. Do outro lado, a Força Tarefa 58, 11 porta-aviões, centenas de caças e bombardeiros, montavam uma armadilha paciente.
Primeiro, uma muralha de destroyers com radares esticou-se como uma rede eletrônica à frente da frota americana. Qualquer sinal do gigante seria captado e transmitido em seguida. Era a caça de precisão. Nos convésios americanos, a tensão era palpável. Pilotos revisavam bombas, torpedos, metralhadoras. Muitos já tinham enfrentado o Yamato antes e sabiam o que era encarar o fogo antiaéreo de um monstro blindado. Alguns ainda carregavam cicatrizes da última vez que tentaram atingi-lo. E o tempo não ajudava. Céu baixo, nuvens densas, chuva fina. Condições ruins para voo, mas perfeitas para uma emboscada. Era um jogo de paciência entre tecnologia e aço. Na manhã de 7 de abril, quando o sol ainda lutava para romper a neblina, o Yamato entrou na zona de caça. A primeira sombra americana surgiu discreta, quase banal. Um hidroavião de patrulha cortou as nuvens e enviou um último sinal. Alvo confirmado. A resposta veio como um rugido. Pouco depois das 10 horas, uma armada aérea foi lançada. No total, 386 aeronaves decolaram dos porta-aviões da Força Tarefa 58. Às 12h30, lá embaixo, o Yamato navegava como um deus indiferente. Em um ato de desespero, até os canhões principais de 46 centímetros, os maiores do mundo, disparavam contra o céu. Cada projétil que ele disparava pesava quase 1,5 toneladas, o peso de um carro popular. Agora, para Cyber e seus companheiros, a aproximação foi um inferno. Estávamos em um mergulho de 90 graus, disse ele, preparando-se para lançar todo o seu arsenal de foguetes e bombas. O fogo antiaéreo japonês, embora pesado, era impreciso, mas a intensidade era aterrorizante. O artilheiro de Cyber, Moe Santaferra, disse: não havia padrão, havia apenas fogo vindo de todos os lados. Mas o verdadeiro pesadelo não era o que o Yamato atirava, era o que ele aguentava. Os bombardeiros Hell's Drives mergulharam, soltando suas bombas de 50 quilos. Elas batiam no convés e simplesmente ricocheteavam. Os pilotos viam, incrédulos, suas melhores armas serem inúteis. Eles estavam bombardeando uma parede de 20 centímetros de puro aço. Vendo que o Yamato estava sob fogo pesado, o cruzador leve Yahagi tomou uma decisão suicida. Ele se afastou, tentando atrair o fogo para si. A tática funcionou bem. Até demais. O Yahagi foi imediatamente cercado. Um torpedo o deixou imóvel na água e ele foi massacrado por pelo menos 12 bombas e 7 torpedos antes de afundar. Foi o primeiro sacrifício do dia. Enquanto a caçada do Yamato acontecia, a própria frota americana era um alvo. Um kamikaze furou o bloqueio e mergulhou sobre o porta-aviões USS Hancock. A colisão causou um incêndio violento. Para os americanos, cada momento de ofensiva era também um momento de vulnerabilidade desesperada. No convés do Yamato, o efeito era devastador. Ishida viu os pilotos americanos a olho nu, tão perto que sentia vontade de atirar uma pedra neles. Ele tentava esquivar de balas que ricocheteavam no metal, enquanto via seus companheiros caindo, atingidos por estilhaços. Segundos depois, às 12h43, enquanto um torpedo do USS Hornet fazia um estrago no casco, o foco dos outros caças era sua única fraqueza conhecida: cegá-lo. Eles metralhavam as suas superestruturas, tentando destruir os sistemas de mira e forçar os artilheiros a atirar às cegas. O rombo permitiu a entrada de 2.350 toneladas de água, mas a equipe de controle de danos japonesa reagiu com uma eficiência impressionante. Eles contra-inundaram compartimentos do lado oposto e a inclinação do navio foi eliminada. Mas nos compartimentos atingidos, o custo humano era visível. Era um mar de sangue. Um recruta de 15 anos teve a cabeça partida por estilhaços. Ele gemia dizendo entre o sangue que o sufocava a cada respiração: "Viva o imperador." Ishida viu homens gravemente feridos que recusavam a mostrar fraqueza. Apenas cerravam os dentes e confirmavam em silêncio quando perguntados se estavam bem. A primeira onda de ataque havia terminado. Os pilotos americanos, com pouco combustível e sem munição, retornavam aos seus porta-aviões. Eles haviam atingido o monstro, mas o monstro ainda estava de pé. A questão que parava no ar, junto com a fumaça e o cheiro de pólvora, era: como se mata um deus? Essa pergunta estava sendo decidida a centenas de quilômetros dali, no alto comando da Quinta Frota. A questão ali não era se o Yamato seria afundado, mas como. O almirante Sprumnes havia ordenado que 6 couraçados modernos se preparassem para interceptar o Yamato, num duelo clássico de canhões. Mas o vice-almirante Mark Mitcher
comandante da Força Tarefa 58, foi veementemente contra. Ele argumentou que seus aviões poderiam afundar qualquer coisa que flutuasse. A vitória viria de um lugar, e ela tinha que vir dos céus. Os radares do Yamato soaram desesperadamente. Uma segunda grande formação de aeronaves se aproximando às 1h02. A ofensiva americana foi projetada para aniquilação total, os torpedeiros recebendo ordens para concentrar seus ataques no lado esquerdo, na tentativa de virar o couraçado. Às 1h33, um ataque concentrado atingiu o navio. 3 torpedos atingiram o lado esquerdo em rápida sucessão. Dentro da central de controle de danos, o caos era medido em graus. O navio inclinou perigosamente, atingindo uma inclinação de 7 graus para a esquerda e subindo. Ele estava virando rápido demais. Havia apenas uma solução, uma medida tão drástica que era impossível: a contra-inundação da casa de máquinas e da sala de caldeiraria externa do lado direito. Lá dentro, centenas de homens trabalhavam, completamente alheios à sentença de morte que estava sendo decidida. A decisão foi tomada em segundos. Válvulas foram giradas. Não houve tempo para avisar. Não houve tempo para evacuar. A água do mar, gelada e implacável, jorrou para dentro, transformando o local de trabalho daqueles homens em uma tumba de aço. Eles não foram mortos pelo inimigo. Foram afogados deliberadamente por seus próprios companheiros para salvar o navio. Lentamente, o Yamato começou a se endireitar. A medida desesperada havia funcionado, mas a um custo terrível. O gigante de aço, agora mortalmente ferido e mais lento, com a velocidade reduzida para 10 nós e pesado com o peso de seus próprios mortos, continuava a lutar. Enquanto isso, nos convéses inferiores do Yamato, a tripulação de controle de danos, como o jovem Kazuhiro Fukumoto, esperava em agonia. Sem poder ver o inimigo, eles apenas ouviam os sons das explosões, gritos de terror e sentiam o navio tremer. Fukumoto recorda a tensão estressante de ficar parado, quase invejando os artilheiros nos convéses que estavam ativamente engajados na luta. Por volta das 2 horas, sua unidade recebeu ordens para descer. O grupo se separou. Fukumoto e 3 outros permaneceram no segundo convés mais baixo, enquanto o oficial e um suboficial desceram para o convés mais baixo. Assim que a escotilha se fechou abaixo deles, um torpedo atingiu o lado direito do navio. Instantaneamente, todos nos convés inferiores se afogaram. As luzes se apagaram. Na escuridão total, com a água jorrando violentamente abaixo, Fukumoto pensou que seu fim havia chegado. Presos na escuridão, Fukumoto e seus companheiros sentiram a pressão do ar aumentando devido à inundação, o que fez a escotilha acima deles se mover ligeiramente. Deixando a luz entrar, eles nadaram em direção à luz e forçaram a abertura da escotilha para escapar para um nível superior, que já estava sendo invadido pelo mar. O Yamato atingiu seu limite operacional. Foi nesse momento que a genialidade tática americana deu checkmate. Às 2h02, o 7º torpedo atingiu o Yamato, mas dessa vez foi do lado direito. O impacto em si não foi o mais destrutivo, mas sua consequência foi fatal. Os americanos sabiam que, com os compartimentos do lado direito já inundados para compensar os ataques anteriores, a capacidade de contra-inundação do navio estava esgotada. O Yamato não podia mais se salvar. Com o caminho livre, os pilotos americanos aplicaram os golpes finais. Torpedeiros começaram a mirar na polpa para destruir o leme, prendendo o gigante ferido em um círculo da morte. A inclinação para o lado esquerdo aumentava vertiginosamente, 20, 30 graus. A blindagem do lado direito emergiu da água, expondo a barriga vermelha e vulnerável do navio. Vendo a oportunidade, 6 torpedeiros do USS Yorktown fizeram a última e a mais brilhante jogada. Reajustaram a profundidade dos seus torpedos para 6 metros e atacaram o casco exposto, dando-lhes o checkmate final. A bordo do Yamato, o caos era total. A água entrava em cascata e o convés era uma mistura de fogo, fumaça e corpos. Às 2h02, o capitão Aruga deu a ordem para abandonar o navio, mas com o sistema de sons destruído, muitos que estavam presos nas entranhas da embarcação nunca a ouviram. Kazuhiro Fukumoto, que havia escapado das profundezas inundadas, chegou ao convés superior a tempo de ver uma das enormes torres do canhão principal já completamente submersa. O navio inclinou-se tão drasticamente que o lado direito se tornou um novo convés. Fukumoto e os outros marinheiros escorregaram pela superfície lisa do casco e pularam no mar. E enquanto isso, o vice-almirante Ito retirou-se para os seus aposentos para afundar com o navio. E o capitão Aruga se agarrou ao bináculo, compartilhando o mesmo destino.
Às 2h23, o Yamato virou completamente de cabeça para baixo. Ao afundar, suas hélices de 5 metros criaram um redemoinho massivo, sugando centenas de homens para a morte. E Naoshi Ishida foi pego no vórtice. Mas uma visão do seu filho recém-nascido deu-lhe força para continuar nadando até emergir. Dentro do navio, o inferno final acontecia. Os milhares de projéteis de 46 centímetros rolaram solto dentro do paiol, batendo um contra os outros, e então, o paiol principal explodiu na maior detonação marítima não nuclear da história. Uma bola de fogo subiu 6 quilômetros, formando uma nuvem cogumelo que podia ser vista a mais de 160 quilômetros de distância. Os pilotos que causaram a destruição assistiam em silêncio. Para muitos, a explosão do Yamato foi o evento mais espetacular e assustador que já testemunharam. Não era um momento de comemoração, mas um misto de alívio e temor. Alívio por terem sobrevivido e destruído a maior ameaça naval do Pacífico, e temor diante das mortes que tinham acabado de causar. A nuvem de cogumelo não marcava apenas o fim do navio, era a visão do fim de uma era. E a vitória esmagadora não veio sem custos. No ataque que selou o destino do Yamato, 10 aeronaves foram perdidas e 12 pilotos e tripulantes morreram. Um preço pequeno para destruir um deus, mas para as 12 famílias foi o mundo inteiro. Para os que sobreviveram à explosão e ao redemoinho, a batalha agora era contra o próprio mar. Flutuando em meio a destroços e a óleo espesso, o frio começava a cobrar seu preço, causando câimbras e exaustão. Muitos simplesmente desistiram, acreditando que o resgate nunca viria. Então, em meio ao desespero, uma silhueta de esperança, o Destroyer Yukikaze, um dos sobreviventes da escolta, se aproximava, sinalizando para que aguentassem firme. Escadas de cordas foram lançadas e a luta final começou. A subida era um pesadelo. Cobertos de óleo da cabeça aos pés, cada centímetro na corda era uma batalha contra o esgotamento. O alívio de estar a um passo da salvação agora era uma armadilha traiçoeira. Nos piores casos, assim que os marinheiros exaustos agarravam a escada, seu corpo cedia à onda de alívio. Ele perdia a consciência e caía de volta para o oceano, para a morte. Para os que conseguiam chegar ao convés, o primeiro contato com seus salvadores não era um abraço. Era um choque brutal e violento. Assim que chegavam ao topo, 2 oficiais os aguardavam e lhes davam um tapa forte em cada bochecha. Era um ato de crueldade, mas nascido da pura lógica de sobrevivência. Eles sabiam que o choque do alívio podia ser fatal. O tapa não era uma punição, era a última e desesperada ordem para não desistir. Era um golpe para a mente se manter consciente, a lutar por mais um segundo até estar verdadeiramente a salvo. Só então, com o rosto ardendo, o sobrevivente era puxado para o convés. Recebia uma toalha e uma garrafa de vinho enquanto observava o mesmo ritual brutal e necessário se repetir com o próximo homem resgatado das águas. Ishida revelou que o momento em que sentiu mais medo em toda a guerra não foi durante a batalha, mas depois de ser resgatado. A bordo do Yukikaze, ele pensou ter sido atingido por outro torpedo e o pânico dominou. Foi ali que ele entendeu. Depois de ser resgatado, adquiriu um desejo real pela vida. Foi a primeira vez que tive medo da guerra. O medo não nasceu da certeza da morte, mas da redescoberta avassaladora da vontade de viver. Ishida finalmente entendeu a verdade em suas palavras. Estar pronto para a morte era uma ideia. Encarar a morte e escolher a vida era real. E a ironia mais cruel de tudo, o sacrifício do gigante não comprou nada. A brecha para os kamikazes nunca se abriu. A frota americana mal sentiu o impacto da sua ausência. O Yamato não morreu para virar o jogo. Ele morreu para provar que o jogo já havia terminado. Para esconder a vergonha da perda de seu maior símbolo, o governo japonês levou 1 mês para admitir publicamente o desastre. Os sobreviventes foram mantidos em isolamento, proibidos de ter contato até mesmo com suas famílias, que já os consideravam mortos. Nenhum telegrama, nenhuma lista oficial, apenas o silêncio e o boato da perda do maior navio do mundo. A esposa de Naoshi Ishida, como tantas outras, acreditava que ele estava morto. A notícia de que ele vivia não chegou por um comando oficial, mas pela voz de um amigo, um dos poucos sobreviventes enviados de volta para casa. Ao saber que o marido estava ferido, mas vivo, ela segurou o filho recém-nascido e, como um amigo de Ishida contaria mais tarde, chorou e chorou. Semanas depois, quando Ishida finalmente chegou em casa, não houve palavras que pudessem preencher o abismo deixado pela guerra.
Havia apenas lágrimas. Lágrimas de um homem que enfrentou a morte e de uma mulher que enfrentou a viuvez. Ele que não conseguiu enviar uma última carta por medo das lágrimas dela, agora via em primeira mão. Aquele reencontro silencioso foi marcado apenas pelo choro dos dois. Foi o momento mais feliz da minha vida, disse Ishida. A guerra havia lhe tirado tudo, mas aquele instante, de alguma forma, devolveu-lhe o mundo inteiro. Mas, infelizmente, 3.055 homens nunca voltaram para casa. Pais que não viram seus filhos crescerem. Filhos que nunca mais ouviram a voz do pai. Esposas que esperaram por um abraço que nunca veio. E nos corações dos que viveram, ficou uma pergunta eterna. Como disse o sobrevivente Kazuhiro Fukumoto, dentro do meu coração eu senti, por que eu sobrevivi?